Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 36 também costuma causar uma certa dúvida, né? Mateus 24, 36, porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E quando a gente vai lá para Marcos, em Marcos capítulo 13, versículo 32, diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas espera aí, o Senhor não sabe o dia e hora que tudo isso irá acontecer? Mas Ele não é Deus onisciente? É Deus onisciente, mas aí você tem que entender um pouco mais dos contextos dos evangelhos. Nós encontramos em Mateus um evangelho dirigido aos judeus, no qual Cristo é apresentado como Rei dos judeus. Então, como Rei dos judeus, você encontra certas características ali que não são encontradas em outros evangelhos. No evangelho de Lucas, ele é visto como homem, Deus e homem. Tanto é que Lucas era um médico, e assim parece até que Deus tem humor, né? Em escolher um homem, um médico, para falar de um ser humano, que é o Filho de Deus na forma humana. E o Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Jesus como Deus e homem. E Marcos? Em Marcos ele é um servo. Ele é um simples servo. Não tem, os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, eles têm genealogia, começam apresentando de onde veio esse homem, né? O evangelho de João não tem uma genealogia humana, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, ou seja, é infinito, vem da eternidade. Essa pessoa vem da eternidade, porque ele é Deus. E já em Marcos não tem genealogia, porque em Marcos ele é apresentado como o perfeito servo. E um servo não tem genealogia. Ninguém sabe filho de quem é o servo. Ele é servo. Ele está ali apenas para servir. Então, quando nós lemos que em Marcos, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, não é? Em Mateus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E ali em Mateus ele é visto como Rei de Israel, e em Marcos como servo, e em Lucas como homem, em João como Deus. Na condição de servo não caberia a ele saber o dia e a hora. Interessante, né? Interessante. Ele fala lá em João capítulo 15, no versículo 15, o Senhor fala assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então essa é a característica do servo. Então ele não poderia, no evangelho de Marcos, dizer que ele sabia o dia e a hora. Ao contrário, na sua condição de servo, ele não sabia. É como um funcionário do governo, ele tem limites até onde ele pode revelar alguma coisa. Tem informações que só nos altos escalões podem ser reveladas, e ele não caberia então a um porteiro lá do palácio presidencial revelar alguma coisa, revelar uma agenda do presidente, por exemplo. Ele não pode, ele é um servo. Ele é um servo. Ainda que ele saiba, ele não tem autonomia para revelar. Eu gosto de ter um exemplo muito interessante, né? Você perguntar assim, Jesus poderia voar até a Lua e voltar? A resposta é não. Mas ele não é Deus e homem? Sim. Mas na condição de homem, o homem não voa. Então ele não poderia voar até a Lua e voltar. Porque ele esteve aqui na Terra
na condição de homem. Então, na condição de homem, ele estava limitado na sua atuação. Assim como um servo do palácio presidencial está limitado na sua atuação e em revelar também informações que são sigilosas e que são cabíveis de serem reveladas apenas pelo alto escalão, do qual ele não faz parte. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.